juventude brasileira. Um dia desses me perguntaram por que eu admiro tanto a Dilma. Se ser mulher faz a diferença, eu creio que faz. Faz muita diferença. A pessoa certamente pensava que eu ia dizer que era porque a Dilma me ajudou muito no governo. As 3 vezes que o presidente me chamou para trabalhar com ele, todas foram sempre uma surpresa e um desafio. Primeiro, ajudar na coordenação do governo de transição. Depois, ser ministra de Minas e Energia. E, principalmente, chefe da Casa Civil. Claro que eu admiro muito o que ela fez no meu governo. Mas o que eu mais admiro na Dilma é a própria história dela. A história de uma mulher que viveu tudo muito intensamente, com muita coragem e competência. E chegou onde está por seus méritos. É uma tremenda história de vida. Dilma nasceu e cresceu em Belo Horizonte. Tinha 16 anos quando o golpe militar acabou com a democracia. Como milhares de jovens, ela não viu outra saída e foi à luta contra a ditadura. Foi uma época muito difícil. Vivíamos nas trevas. Tudo, mas tudo mesmo era proibido. Não se respeitava a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião e de expressão. Os sindicatos estavam proibidos até de lutar por melhores salários. E os estudantes não tinham sequer o direito de se organizar. Eu lutei sim. Eu lutei pela liberdade e pela democracia. Lutei contra a ditadura do seu primeiro ao seu último dia, com os meios e as concepções que eu tinha. Naquela época, muita gente foi presa. Outros foram obrigados a se exilar. Outros morreram. Quando o Brasil mudou, eu mudei. Mas nunca mesmo mudei de lado. Uma parte da história da Dilma me lembra muito a do Mandela. Eu lembro que uma vez o Mandela me contou que só foi pro confronto porque não deram outra saída para ele. O tempo passou e o que aconteceu? Ele virou um dos maiores símbolos da paz e da união no mundo. Ninguém fez mais pela união do que Mandela fez na África do Sul, depois de passar 27 anos preso e depois de virar presidente da República. Dilma foi presa e torturada pela ditadura. Recomeçou a vida no Rio Grande do Sul, onde formou família e fez carreira brilhante. Tornou-se economista e líder política respeitada. Foi secretária das Finanças da Prefeitura de Porto Alegre e 2 vezes secretária estadual de Minas e Energia. Ela livrou o Rio Grande do Sul do racionamento, ajudou o Estado a crescer e teve sua competência reconhecida por todos os gaúchos. Aqui no Rio Grande do Sul, implantei projetos pioneiros, como esse parque eólico em Osório, um dos maiores do mundo. Essa energia gerada pelos ventos não agride o meio ambiente e contribui para que o Brasil tenha a matriz energética mais limpa do planeta. No Brasil, a força dos ventos, as quedas d'água e os biocombustíveis asseguram a nossa liderança em energia renovável. E um belo dia, em 2002, entra na minha sala uma mulher, com um laptop na mão, a secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, e nós fizemos aquela reunião. Quando terminou a reunião, me veio na cabeça a certeza que eu tinha encontrado a pessoa certa para o lugar certo. Ou seja, em apenas uma reunião, a Dilma conseguiu me convencer que eu já tinha a ministra de Minas e Energia do Brasil. E ela, inegavelmente, foi uma ministra de Minas e Energia da maior competência que o Brasil já teve. Com Lula e Dilma, o Brasil cresceu como nunca. Compare, criação de empregos com carteira. Com FHC e Serra, 5 milhões em 8 anos. Com Lula e Dilma, 12 milhões em 7 anos. Ascensão social dos brasileiros. Com FHC e Serra, insignificante. Com Lula e Dilma, 31 milhões entraram na classe média e 24 milhões saíram da pobreza absoluta. Racionamento de energia. Com FHC e Serra, 8 meses. Com Lula e Dilma, nunca houve racionamento. Olha, uma das coisas que me impressionou foi o dia que a Dilma entrou na minha sala me propondo a ideia do Luz para Todos. Ali eu vi que, além de uma companheira que tecnicamente era competente, ela tinha sensibilidade, porque o programa Luz para Todos é você fazer a transferência de uma pessoa que está na escuridão do século XVIII para a claridade do século XXI. Ou
Ou seja, uma coisa fantástica. 5,5 milhões de postes. Mais de 1 milhão de quilômetros de fios elétricos. Esse é o Luz para Todos, o programa que levou energia a mais de 11 milhões de pequenos produtores rurais. A vida melhorou, a produção cresceu e o campo ficou mais feliz. Assentamento Pastorinha, Minas Gerais. Como é que era a vida da senhora, Dona Ieda, antes da Luz chegar aqui? Antes da Luz era mais cansativo, porque para as hortas era motor a diesel. Então a gente tinha que comprar o diesel para pôr nos motores, para poder molhar as lavouras. Aí depois que a energia chegou, a gente já passou tudo a bomba. Né? A bomba elétrica, né? Então ficou uma coisa bem mais fácil para nós e mais econômica. No dia que essa geladeira chegou, a primeira coisa que entrou dentro dela realmente foi a água mesmo. Muito obrigada, né, por ter feito isso para nós. Agora eu quero garantir para a senhora que vai continuar mudando para melhor. Se Deus quiser. Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Antes era muito difícil, né? Não tinha um frigideira, não tinha uma televisão, não tinha um chuveiro elétrico. E aí o senhor fazia melado usando que fonte de energia? Eu usava o motor a diesel, só que era muito poluído, muita fumaça, muito barulho. Hoje eu produzo com a luz elétrica. O senhor acha que a sua vida melhorou muito? 100%. Que bom, seu João. 100%. Isso é uma coisa boa da gente escutar, porque, na verdade, todos esses programas, eles só valem a pena se muda e melhora a vida das pessoas. A cada dia, a Dilma se superava e também superava a minha expectativa. Aí comecei a pensar, essa mulher ainda vai ter um papel muito importante no meu governo e no Brasil. Eu tive que aprender, e aprendi a encarar as dificuldades. A minha vida foi sempre assim, enfrentar e vencer os desafios. A prova definitiva da competência da Dilma foi quando chamei ela para ser chefe da Casa Civil. Ela simplesmente foi exuberante na coordenação do meu governo. Eu digo sem medo de errar, grande parte do sucesso do governo está na capacidade de coordenação da companheira Dilma Rousseff. Dilma coordenou o PAC, o Luz para Todos e o Minha Casa Minha Vida. Programas que geram empregos, modernizam o país e melhoram a vida dos brasileiros. Dilma teve papel decisivo na reativação da indústria naval e participou das grandes decisões do governo Lula, envolvendo o pré-sal, o fortalecimento do Bolsa Família e a ampliação de recursos para a saúde e a educação. A Dilma é uma grande aliada da educação brasileira. Ela pensa a educação como tem que ser, da creche ao ensino superior. Dilma é uma economista de visão e sensibilidade. Ela sempre apoiou a política de crescimento sustentado, a redução de impostos e contribuiu muito para o Brasil enfrentar e vencer a crise internacional do ano passado. Conheço pouquíssimas pessoas com a capacidade de planejar, de liderar e realizar como a Dilma. Suas qualidades foram decisivas para o sucesso do governo Lula. Crescer com inclusão social e com distribuição de renda. Esse é o modelo de governar de Lula, de Dilma, do PT. Um modelo que está transformando o Brasil num país melhor e que, por isso mesmo, precisa ser aprofundado e ampliado nos próximos anos. Eu tenho um sonho, fazer avançar este país que eu amo e que eu tive o privilégio de ajudar a construir nos últimos anos. Mas avançar agora, onde a gente mais precisa: saúde, educação e segurança. Ora, eu estava falando tanto da Dilma que quase que eu esqueço de dizer uma coisa que eu acho sensacional. É que ela nasceu em Minas Gerais e amadureceu politicamente no Rio Grande do Sul. Ou seja, ela tem a ternura e a sensibilidade e o jeito de fazer política dos mineiros e a intrepidez dos gaúchos. É uma bela mistura que certamente será muito importante para o Brasil. O Brasil tem com Lula um governo que sabe planejar e sabe fazer, que apoia as empresas brasileiras, promove o desenvolvimento de todas as regiões e o bem-estar da nossa população. É fundamental continuar nesse caminho. Hoje, Dia Nacional de Luta contra o Racismo, é hora de renovar nosso compromisso de lutar contra todo tipo de discriminação. O Brasil tem que ser o país da justiça, da igualdade e da liberdade. O Brasil já encontrou o rumo certo. É hora de acelerar e ir em frente.